Bom dia, Bom bom dia. dia. Tudo bom, Calaça? Tudo ótimo, e vocês? Tudo bom? Ó, o pessoal tá chegando. Tudo bem? Oi, Bela, bem-vinda. Bom dia, Rê, grata. Eu vou só compartilhar a tela com o pessoal que está chegando para eles acompanharem o que a gente está trocando aqui. Bem-vindas, meninas. Olá, gente, Ontem, bom dia. Desculpa o atraso. bom dia, Gabriela, bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, Então, vocês? tudo bom. A gente sempre começa com uma reflexãozinha aqui, e essa é a reflexão da nossa prática de hoje. O nosso saber emocional nasce nas camadas que nos conectam, nos movem e nos informam. É porque vocês entraram, eu já tinha fechado a tela, por isso que eu pus de novo. Bem-vindas. Oi, Diana, tudo bem? Oi, bom dia, queridas. Bom Tudo bom? dia. Gente, tá um Nosso friozinho saber aqui. emocional, eu ia anotar e não Eu vou consegui. colocar de novo, peraí. Vamos lá. Eu sempre coloco uma tela com alguma reflexão no início da prática e espero até as 8h05 para abrir a câmera. Então, sempre vão ter alguma reflexão aí. Nosso saber emocional nasce nas camadas que nos conectam, nos movem e nos informam. A gente está falando aqui das nossas camadas herdadas, o nosso corpo herdado, as nossas camadas ecto, meso e endo. Ok? Posso tirar? Ok. Então vamos lá, gente. Hoje tá um friozinho. Tá frio aí também, Calaça? Esfriou, né? Eu tô dando aula na varanda porque a minha internet na sala simplesmente não quer mais funcionar. Então só não pode chover. É, então vamos lá, eu vou me apresentar porque tá chegando gente nova, né? A Gabi e a Bela, que ainda não me conhecem. Eu sou Renata Maia. Tem duas Renatas no nosso grupo. A Renata Moré, que é do Núcleo de Artes, e eu com o Johannes, que somos do Núcleo de Movimento. Eu sou instrutora de yoga há 20 e tantos anos. Minha prática é do Hatha Yoga. Sempre trabalhei com isso e acho que quem já praticou yoga sabe como o yoga vai expandindo a nossa curiosidade, né? Então, fui buscar tudo que o yoga foi me mostrando ao longo da minha jornada, com processos de meditação, relaxamento profundo, alinhamento de chakras, e assim eu fui. Até sânscrito eu estudei. Mas em algum momento isso me causou uma inquietação, porque eu via no meu grupo de alunos ali, que acabam virando amigos, porque tem gente que me acompanha há 20 anos, né? É, que os processos das práticas traziam camadas de processos emocionais que, na prática, não tinham um espaço para ser falado, né? A prática de yoga por si só não tem esse espaço para a gente falar do nosso corpo emocional. Tem a ideia da gente realinhar corpo, mente, emoção, mas não de falar delas, né? Era um lugar que não tinha território. E foi nesse momento da minha vida que a psicologia formativa apareceu e eu comecei a entender que sim, existe uma forma da gente trabalhar as nossas emoções a partir do nosso corpo. E foi aí que eu comecei a minha pesquisa há 10, 12 anos atrás, ainda muito incipiente, né? Porque eu estava estudando psicologia formativa. Vocês estão nesse processo, acho que vocês vão começar a perceber isso. A gente começa a ter uma outra percepção de mundo. A prática formativa, ela permeia a forma como a gente pensa, como a gente sente, como a gente vê o mundo, né? A gente percebe o mundo como um processo formativo, e isso naturalmente foi entrando na minha prática. Quando eu me dei conta, eu estava fazendo uma outra coisa, que não era só o yoga, né? Então, eu dei o nome de yoga formativa para essa prática, que é tudo baseado no Hatha, né? Que é a raiz da prática do yoga, que dá liberdade para a gente construir práticas com temas específicos
Então, a gente vai usar os movimentos macro do yoga, que por si só é uma filosofia muito completa e muito rica, mas que exige de nós um tempo longo de prática, né? E é uma filosofia que está um pouco distante de nós aqui do Ocidente. Querendo ou não, a gente está distante disso, né? Então, se eu vier falar aqui de Shiva, de Ahimsa, talvez algumas pessoas não consigam chegar nisso. Então, eu senti que trazendo as consígnias da prática formativa, a gente criava um caminho que é quase um atalho para entender esses ensinamentos, né? Então, a prática aqui é uma proposta muito menos de performance, mesmo se você já pratica yoga, para a gente ter cuidado com essa ambição de querer fazer muito, porque no fazer muito a gente perde a percepção. É muito mais sobre qualidade de percepção do que performance, né? E cada prática aqui a gente vai ter um tema. O tema de hoje a gente vai acompanhar capítulo 1 e 2 do Anatomia Emocional, e hoje a gente vai começar falando das nossas camadas embriológicas, que constituem todos os seres humanos, né? Quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, aquela célula começa a se multiplicar, tecidos começam a ser construídos ali por aquele aglomerado de células. Eu vou ficar olhando aqui porque tem gente entrando, tá? Estou admitindo aqui. Aquele aglomerado de células tem uma inteligência que elas vão se organizando em formas de tecido. E as três primeiras estruturas que nos constituem são as nossas camadas ectomórfica, mesomórfica e endomórfica, que é o nosso corpo herdado, é aquilo que a gente traz da nossa ancestralidade e que a gente tem alguma gerência sobre ele, sobre essas camadas, sobre esse corpo herdado. Não toda, né? Porque o corpo biológico tem uma programação de se formar, né, de crescer, constituir um adulto que chega à sua maturidade e depois começa a declinar até o fim da sua existência. Então a gente vai começar a entender no corpo onde estão e como isso funciona. Oi, Ju, que bom que você chegou. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom Feliz de estar dia. de volta. Ai, que bom, feliz também que você está aqui. Que bom. Então, a nossa prática de hoje é para a gente começar a entender e sentir no corpo onde estão essas camadas. Eu sempre começo a aula com uma reflexão, aí a gente faz a prática e no final a gente conversa um pouco, traz um pouco de teoria e da experimentação de vocês. Porque a camada da fala, da linguagem, da narrativa, depois da experiência, é uma camada super importante para a gente assimilar o que a gente conseguiu aprender ali, né? Então, bora trabalhar. Tudo bem? Podemos? A máxima do Stanley também vale aqui, tá, gente? Menos é mais. Sentiu que, nossa, isso aqui que ela está propondo é muito para mim, meu corpo está doendo, minha respiração ficou ofegante. Vai menos. É para a gente aprender a fazer a escuta do nosso próprio corpo. Quanto eu preciso? Porque às vezes a gente precisa de mais, a gente precisa firmar, e às vezes a gente precisa de menos, a gente precisa suavizar. Cada um está no seu processo, tá bom? Então é uma sugestão, façam a escuta do corpo de vocês. Deixa eu só ver se a música vai chegar, e aí a gente já começa. Peraí. Sound. Bora lá, então. Vamos sentar numa. Deixa eu só ver, vê se chega aí, gente. Chega a música? Baixinha, baixinha. Melhor? Mais ou menos, Bela. Agora melhorou. Ok. Então a gente vai começar sem para a gente poder se sintonizar de onde nós estamos. Fecha um pouquinho os seus olhos. Sentando numa posição que seja confortável, né? Procurando
buscar o seu assento, o seu pouso aí no seu tapetinho, onde quer que você esteja sentada. Faz algumas respirações profundas, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, vai fazendo a transição do que você estava fazendo antes, de tudo que você precisou organizar para estar aqui nesse momento. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. E fazer a transição não é só uma ideia, é uma experiência no corpo. A gente se espera, a gente espera o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções habitarem o nosso tapetinho agora. Trazer a atenção para o que a gente vai fazer. Então, vai mais uma vez, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, solta o peso do seu corpo no tapetinho, desce os seus ombros, suaviza a expressão do rosto. Vai se permitindo um tempo sem pressa, um tempo biológico, para poder se experimentar. E a gente começa simplesmente observando como é que a gente chega no tapetinho. Então, a primeira pergunta da nossa prática é: aonde você está agora? Aonde você está morando mais agora? No mundo de dentro, da sua interioridade? Ou no mundo de fora, dos estímulos, da agenda, das ideias? E tá tudo certo com o que a gente observar, não tem que corrigir nada, tá? É só uma qualidade de presença. Então, onde você está mais? No mundo de dentro ou no mundo de fora? Observa como essa qualidade de presença se organiza, muscularmente falando. Observa como está o espaço na sua barriga, se tem espaço, se está apertado, se tem alguma coisa chamando a sua atenção na sua barriga, se o ar chega lá. A mesma coisa a gente observa no peito, como essa qualidade de presença se organiza no seu peito, com quanto de espaço, se o peito está aberto, se o peito está recolhido, se o coração está palpitando ou se ele está tranquilo. Qualidades de pulsação, de ritmo, de espaço, de tônus, de pressão. E observa também o espaço dentro da sua cabeça. Como está esse espaço? É apertado? Você percebe que tem espaço para o seu cérebro pulsar? Ou isso é muito estranho, você nunca percebeu que o cérebro pulsa? Qual é a velocidade dos seus pensamentos aí? Estou pensando milhões de coisas enquanto ela está aí falando um monte de coisa. Não estou conseguindo ficar aqui e está tudo certo. Isso fala do seu ritmo e da sua qualidade de presença. Então, respira mais uma vez, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. E a gente vai gentilmente abrir os olhos, quem ainda tiver com os olhos fechados. E a gente vai passear o nosso olhar pelo ambiente onde a gente está, sem buscar nada específico, simplesmente observando o que está te rodeando aí, começando a entrar em contato com a camada mais de superfície, a camada ectomórfica, que é a camada que capta as informações, que traz o mundo das imagens, das percepções. Então a gente não analisa, não julga, a gente só observa o que tem ao meu redor, sem se apegar a nada.
Escolhe um desses objetos que você observou e para seu olhar nele, sem trazer a historinha que ele pode te contar. Isso nesse momento não tem importância. Só observa o objeto que você escolheu, a textura, a estrutura, a geometria, a cor e a sensação que ele traz para você no seu corpo. Quando você estiver satisfeita com esse objeto, percorre o seu olhar mais uma vez até que seus olhos repousem sobre um outro objeto e se dá o tempo para olhar e perceber o que acontece dentro. E tudo bem se você ainda não estiver conseguindo perceber nada dentro, tá bom? Está num processo de experimentação. Respira, vai trazendo o mundo de fora para dentro, captando essas informações. E a gente vai voltar a olhar na linha do horizonte. E agora a gente vai apertar os nossos olhos, aperta, aperta, aperta os olhos e deixa eles abrirem sem esforço. Mais uma vez você vai encontrar o seu ritmo para fazer isso. Aperta, aperta, aperta os olhos. E aí você deixa a musculatura se organizar para abrir os olhos sem esforço. E você vai fazer isso quantas vezes você sentir que precisa, até que você não tenha mais vontade de abrir os seus olhos. Esse é o seu tempo. Você vai apertar, 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 soltar a musculatura, até que você não tenha mais vontade de abrir os seus olhos. E aí você vai permanecer com seus olhos fechados. Começa a captar os sons que você está recebendo, a música que começa a chegar. De repente, os sons que estão vindo lá de fora, da rua, do jardim, de onde quer que você esteja. Vai percebendo os sons. A camada ectomórfica, mais de superfície, é um prolongamento do nosso sistema nervoso, que capta a informação, que percebe a luz, percebe as imagens, percebe os sons, sente a temperatura do ar tocando a sua pele, percebe o toque gentil das roupas tocando o seu corpo. A gente está recolhendo as nossas antenas ectomórficas de captação de informação. Estamos voltando a nossa atenção para o que acontece dentro da gente. Então começa a passar a língua dentro da boca. Começa a explorar a cavidade bucal. Se você quiser, você pode passar a língua nas bochechas, no céu da boca, percebendo essa mucosa macia, úmida, trazendo para o contato com a sua camada mais profunda agora, a sua camada visceral, sua camada endomórfica, que dá origem aos nossos órgãos, as nossas partes moles, viscerais. Sente o gosto na boca. Essa camada responsável pela nossa nutrição, pelo nosso metabolismo,
pela assimilação de nutriente, a nossa camada líquida, onde nasce todo movimento, toda motilidade. E respira. A gente vai trazer a mão esquerda no coração, a mão direita na barriga, repousando as mãos sobre o corpo, mão esquerda no coração, mão direita na barriga, e só respira. Respira pelo nariz, sente até onde o ar está chegando, sente o mundo de fora penetrando o mundo de dentro, assimilando oxigênio, assimilando nutriente. Observa se o ar chega na sua barriga. Tenta respirar na sua barriga, tenta sentir o movimento. Quando você inspira, a barriga vai para fora. Quando você solta o ar, a barriga vai para dentro. Macio, sem esforço. Inspira, a barriga vai para fora. Solta o ar, a barriga vai para dentro, movimentando as suas vísceras, as suas águas do ventre, a sua camada mais interna, mais profunda, sua camada endomórfica. Respirar é muito mais do que trazer oxigênio para dentro do corpo. É trazer prana, energia vital. Respira trazendo nutrição para os seus tecidos moles. E convida a sua respiração para ir da barriga até o seu peito. Inspirando da barriga em direção ao coração. E soltando o ar do coração em direção à barriga. Vai se conectando com a sua pulsação, as batidas do seu coração. Inspira do umbigo em direção ao coração e solta o ar do coração em direção à barriga. Sente a batida do seu coração, sente a força desse pulso, a força desse órgão muscular que tem um pulso, que tem um ritmo, o coração bate, o coração expele o sangue oxigenado, recebe o sangue que precisa ser oxigenado, tem uma entrada e uma saída. E esse pulso de expansão e contração faz o movimento acontecer dentro do corpo. Os músculos são a nossa camada intermediária, a nossa camada mesomórfica. O coração faz parte da nossa camada intermediária. A nossa estrutura de sustentação, de ação no mundo, de suporte. Sente o seu coração pulsar. Respira. E a gente vai começar a passear as nossas mãos pelo corpo, reconhecendo esse corpo, reconhecendo a superfície do corpo. Deixa a sua intuição te levar para onde as suas mãos quiserem passear. E não é um movimento automático. Reconhece a sua pele. Reconhece a textura, a temperatura. Começa a trazer um pouquinho de pressão para as suas mãos e reconhece que abaixo dessa membrana de superfície existem músculos, existem ossos. As mãos vão começando a passear pelo corpo com a intenção de acordar o corpo. Um pouquinho mais de intensidade nesse movimento. Sente a superfície do corpo, essa membrana que é viva,
essa membrana que é permeável ao ambiente, que faz a fronteira entre o mundo de dentro e o mundo de fora. Logo abaixo dessa fronteira tem músculos, tem ossos, tem tendões. Vai despertando o seu corpo e agora com as mãos a gente começa a fazer pequenas batidinhas no corpo. E se você quiser, você pode esticar as pernas e começar a dizer bom dia para esse corpo herdado que a gente recebeu da nossa ancestralidade, da nossa família. Vai dizendo bom dia, acorda o corpo, ressoa suas mãos pelo corpo todo, sem pressa. Observa onde você está. Se você já está lá na frente querendo se mexer muito rápido, ou se está tudo bem, isso está dizendo do seu ritmo, de como você funciona. Aí, muito bom. Vai diminuindo o movimento das mãos e a gente começa a soltar as nossas articulações. Vamos começar pelo pescoço, começando a liberar esses espaços das articulações, que são, na verdade, pontos de conexão entre espaços. O espaço da cabeça se conecta com o espaço do peito e o pescoço faz um entroncamento. Esse é um espaço que a gente reconhece como um diafragma, que vai ajudar a gente a sustentar a nossa pressão interna. Dentro das bolsas existe espaço, existe fluxo de líquidos, de nutrientes, de metabolismo. E os diafragmas ajudam a gente a bombear os fluxos para dentro desses espaços. E aqui a ideia é que a gente solte toda a tensão que existe nas articulações. Então, respira, leva amor para a estrutura do seu pescoço, da sua garganta. Se você sentir que está muito rígido, muito apertado, vai procurando buscar espaço. Solta a língua dentro da boca, relaxa o maxilar. Vai o tempo que for interessante para você aí. Se estiver fazendo barulho, vai mais devagar. E a gente vai seguir para os nossos ombros, com a mesma intenção de abrir espaço nessas articulações dos ombros, despregar as escápulas do meio das costas e respira do umbigo em direção ao coração, solta o ar do coração em direção ao umbigo. A respiração é o nosso Wi-Fi, né? É por onde a gente se mantém conectado. Então, observa sempre como você está respirando, ou se você esqueceu de respirar. Aí, fez o movimento para um lado, fez para o outro. A gente vai soltar um pouquinho a coluna agora, ó, trazendo as mãos unidas acima da cabeça. Entrelaça, espreguiça, dá uma puxadinha. Puxa, 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 respira. Sente as costelas. E a gente vai descer para o lado direito, ó, apoiando a mão direita no chão, braço esquerdo vai lá em cima. Espreguiça, vai dizendo bom dia para o corpo, olha para a mão esquerda lá no alto. Mais do que lá em cima, a gente busca uma linha diagonal aqui, ó. Abre o peito, olha para a mão esquerda, abre o coração e traz a qualidade elástica para os seus músculos. Músculo fala de elasticidade, para poder dar conta da pressão, da compressão, do tônus. A camada mesomórfica é elástica. Última respiração, mão esquerda vai se unir à mão direita. E a gente desce o tronco em direção ao joelho e deixa abrir espaço. Sente as suas costelas.
Sente como os músculos abraçam os ossos. Os músculos vestem os nossos ossos. Os ossos também fazem parte da nossa camada mesomórfica, de estrutura, de suporte, de sustentação. Eles são indissociáveis, músculos e ossos são indissociáveis. Vamos voltar passando pelo meio do corpo. Cria espaço aqui na frente, ó. Estende as mãos. Empurra o quadril lá para trás. Abre bem os dedos das mãos. E abre espaço. Sente a sua coluna ganhando espaço entre as vértebras. Sem apoiar a cabeça no chão, mesmo que você alcance, porque agora a gente está chamando a camada mesomórfica, força, tônus, músculo. Aqui começa a surgir forças opostas. A gente empurra o quadril lá para trás e o topo da cabeça para frente e para o alto, com a intenção de criar espaço e convocar a força dos nossos músculos. Vai voltando devagar no eixo. E a gente espreguiça mais uma vez, ó. Inspira. Espreguiça. Expande. E desce para o lado esquerdo agora. Apoiou a mão esquerda no chão ao lado do joelho. Braço direito vai lá em cima. E abre espaço entre o coração e as mãos. Expande. É como se a gente estivesse se preparando para abraçar alguém que a gente gosta muito. É macio, não é duro. Vai começando a perceber as qualidades de tônus dos seus músculos. Tá rígido, tá tenso, tá elástico, tá macio. E na expiração, desce, unindo as duas mãos em direção ao joelho esquerdo. E solta as costelas, solta os ombros. Respira. Respira. Os ossos são vivos também. Os ossos também respiram. Tem alvéolos. A gente sente dor nos ossos. Precisa oxigenar, levar nutriente lá para dentro. Devagarzinho vai caminhando até o centro novamente. De novo, descobre aquelas forças opostas, empurra o quadril lá para trás, as mãos bem abertas lá na frente e sente os seus ossos, os seus isquios empurrando lá para trás, as suas mãos buscando o que está lá na frente. Respira. Devagarzinho, vai voltando, desenrolando a coluna, vértebra por vértebra. E a gente alonga as pernas aqui na frente, afastando os pés mais ou menos na largura do seu tapetinho. E a gente vai soltar um pouco agora a nossa bacia, ó. Esticando os braços lá na frente, cotovelos bem esticados. A gente cuida só para o peito não fechar, tá? Mantém o eixo da sua coluna. Vértebra por vértebra encadeada, ó. Solta o ar e vai lá na frente. Projeta a pontinha dos pés para trás. Começa a abrir as virilhas e volta no eixo, inspirando. Só para frente e para trás. Solta o ar, vai lá na frente. Sente o movimento da bacia, dos isquios, das pernas, dos tornozelos e volta. Os músculos envolvem os nossos ossos, que são estruturas articuladas, né? Por isso que a gente tem as articulações. Os ossos guardam o nosso segredo ancestral, o nosso corpo, o nosso oceano pré-histórico, ancestral, nasce de dentro das células dos nossos ossos. As nossas células sanguíneas, o nosso sistema imunológico, e os músculos envolvem os ossos para proteger. Só que se os músculos estiverem muito tensos, estrangula, diminui a pulsação, diminui a oxigenação e a nutrição. Então aqui a gente está procurando ganhar espaço e elasticidade para nutrir a nossa camada mais profunda. O movimento vai aumentar agora, ó.
Solta o ar lá na frente, escolhe um lado para fazer o giro, como se a gente mexesse um grande caldeirão. Solta o ar lá na frente, inspira aqui atrás. Começa a chamar a musculatura do seu abdômen, puxa o umbigo para dentro, Dhyana Bandha. Cuida só para não dobrar os cotovelos. E a gente começa a ampliar o movimento e aquecer o corpo. Respira, oxigena. Os músculos estão diretamente ligados com a nossa vontade. É a partir dos músculos que a gente consegue interferir nas nossas atitudes e nos nossos comportamentos. A ação volitiva nasce nos músculos. Então vamos entender como eles funcionam. Quando chegar lá na frente, inverte a rotação. Começa grande e chama seus músculos. Chama sua camada mesomórfica. Respira. O cérebro e os músculos são como se fosse uma camada contínua, são intimamente ligados. O que acontece nos músculos, o cérebro sabe. O que acontece no cérebro, os músculos sabem. Por isso que a mente está no corpo. A mente habita cada célula do corpo. Vai parando lá na frente. Recolhe. Unimos as duas pernas. E a gente vai caminhar sobre os nossos isquios. Braços ou na frente ou lá no alto. Sente o peso. Sente a pressão, como se as nossas pernas estivessem na continuidade dos nossos isquios. Sente os ossinhos do bumbum recebendo peso, recebendo pressão. Essa é uma das funções da camada mesomórfica. Suportar peso, suportar pressão, suportar compressão, tensão. Acabou o tapetinho? Volta. E respira. Respira, respira. Movimenta essa cadeia articulada de ossos. E solta o ar. Flexionamos os joelhos para a gente poder deitar, desenrolando a coluna sem deixar bater, ó. Vértebra por vértebra, como se fosse uma letra C. Projeta a pelve para cima, para dentro. Encosta a sua lombar no chão. As vértebras torácicas e, por último, a cabeça. Abraça os joelhos no peito e a gente faz um balancinho para frente e para trás, massageando toda a coluna. Isso, sente as vértebras. Sente essa estrutura articulada. A gente está num reconhecimento de estruturas. Respira. E a gente vai começar a trabalhar com mais consciência os nossos músculos. Vai parando o movimento de balançar para frente e para trás. E prepara para esticar as duas pernas lá no alto. As duas pernas unidas e esticadas. Cabeça no chão. Os braços na lateral do corpo. Quem tiver a lombar muito sensível, faz um triângulo com as mãos, ó, e apoia o cóccix sobre as mãos, tá bom? Ou deixa as mãos na lateral com a palma no chão. Respira aqui. Ao mesmo tempo que você empurra os pés para o teto, ativa os calcanhares, aproxima bem uma perna da outra, acha essa linha média das suas pernas, no espaço entre os tornozelos, os joelhos, parte interna das coxas. Ao mesmo tempo que empurra os pés lá para cima, empurra o bumbum para o chão. Começa a trazer a consciência de forças opostas. Tenta empurrar mais o bumbum em direção ao chão. Aproxima mais o cóccix do chão. E na expiração, solta o ar, abraça os dois joelhos no peito. Respira, faz o balancinho para um lado e para o outro. As células musculares, elas são especialistas em contração e alongamento, expansão e recolhimento. É isso que a gente vai fazer. Então, prepara de novo, ó. Inspira, leva as duas pernas unidas e esticadas lá no alto.
Empurra os calcanhares e desce o cóccix. Sustenta. Respira. Gruda as mãos no chão. Cabeça, ombros e cóccix em contato com o chão. Só a perna direita vai descer 15 graus, ó. Perna direita desce um pouquinho, a gente vai descer em 3 tempos. Sustenta, respira. E observa, quando você começa a chamar os seus músculos, o que acontece com a sua presença, sua qualidade de presença. Onde você está habitando mais? Mundo de dentro ou mundo de fora? Mais uma respiração e desce mais um pouquinho. Sustenta, respira. Percebe a contração, percebe o tônus, a pressão. É a última respiração. Desce sem encostar o pé no chão. E sustenta. Chama a sua musculatura profunda. Última respiração. Abraça os 2 joelhos no peito. E descansa. Faz uma pausa para você perceber o que acontece, o que aparece, qual é a resposta do corpo. E de novo, inspira, estica as 2 pernas lá no alto. Projeta os calcanhares e o cóccix. E agora é a perna esquerda. Desce um pouquinho, a gente vai descer em 3 tempos do mesmo jeito. Então, vê aí qual é a distância que você precisa e desce a perna esquerda um pouquinho. Isso, sustenta, respira. Abraça os seus ossos, abraça os seus ossos com a musculatura. Sente os músculos abraçando os ossos. Isso, respira, solta o ar, desce um pouquinho mais. Aí, respira, observa como a sua respiração se organiza aí. Cuida para não usar os músculos da face para segurar a sua perna, tá? Última respiração, desce mais um pouquinho, mas sem tocar o pé no chão. Aí, maravilhoso! Respira, trabalhando a sua força de vontade. Os músculos têm a ver com a nossa força de vontade. Soltou o ar, abraça os joelhos no peito, descansa e observa o que aparece. É na pausa que a gente recebe as nossas informações, as respostas do corpo, que vem lá do nosso metabolismo, lá da nossa camada mais interna, a camada endomórfica, das vísceras. Respire, a gente vai de novo, só que agora as 2 pernas. Inspira, estica as 2 pernas lá no alto, projeta os calcanhares lá para o teto, ativa seu abdômen, agora com a força da sua vontade, puxa o umbigo para dentro, gruda a palma da mão no chão, abraça os músculos das pernas nos ossos e desce um pouquinho, em 3 tempos também, só que agora as 2 pernas juntas. E respira. Respira. Observa com que tônus, com que força, com que pressão você está abraçando os seus ossos. E aí a gente começa a fazer a seguinte pergunta: precisa de todo esse tônus? Ou eu posso me experimentar com um pouquinho menos de tônus e ainda assim me sustentar? A gente começa a falar do nosso pulso, da nossa elasticidade, da nossa sanfona, o quanto de tônus eu preciso para agir no mundo. Desce mais um pouquinho, 15 graus, e continue sorrindo. Respira. Força, consciência. Última respiração, desce o último grau antes de tocar o chão. E aí a gente abraça de novo, joelhos no peito. A gente vai abrir os braços na lateral com a palma da mão no chão. Os joelhos vão cair flexionados mesmo para o lado direito, enquanto você olha lá na sua mão esquerda
e torce o tronco. Respira. Isso. Aproxima um joelho do outro, puxa os joelhos para perto da barriga e tenta manter os ombros em contato com o chão. E respira. Respira. Os músculos nos ajudam a vencer a força da gravidade. A gente está submetido à força da gravidade, né? Então a gente tem músculos antigravitacionais que nos ajudam a ficar em pé. A gravidade exerce uma força sobre o nosso corpo de 7 quilos a cada 2,5 centímetros de corpo. Com 7 quilos de peso a cada 2,5 centímetros de corpo. Então, se a gente não tiver tônus, a gente derrete. Solta o ar, volta no eixo, troca o lado, deixa os joelhos tombarem para o outro lado. Olha para a outra mão agora. E a gente está fazendo um movimento que, na verdade, acontece dentro das nossas células, né? Expansão e contração. O nosso protoplasma, o líquido que está dentro das células, tem esse movimento, né? Expande, encontra uma borda, entumece, faz uma borda e recolhe sobre si mesmo. É assim que a gente se expressa. Existe uma inteligência de auto-inibição. Expande, 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 expande. Entumece, cria borda, se reconhece e recolhe sobre si mesmo. Expansão e recolhimento. Então a gente fez a contração dos músculos e agora a gente está entregando para bombear esse fluxo dentro das nossas células. É a última respiração aí. Vai voltando no eixo, segurando atrás da articulação dos joelhos. A gente vai balançar para frente e para trás, até que a gente possa sentar. Isso. Deixando os pés na largura do quadril, Malasana, na postura de cócoras. Se você não consegue deixar o pé todo no chão, não tem problema, fica na pontinha do pé, tá? Mas a gente tenta. Respira aqui em Malasana e vamos soltar um pouquinho as pernas, ó. Dá uma balançadinha de um lado para o outro, vai flexibilizando as articulações, alongando os músculos. Os músculos são muito potentes, né? Eles são muito elásticos. E eles precisam de sangue para bombear, para ter força para a gente poder ficar em pé. E é isso que a gente vai fazer agora. Ó. Vai parando esse movimento, deixa as suas mãos em contato com o chão e a gente vai num movimento, ó, de desenrolar a coluna, devagarzinho. Vai elevando o seu quadril, deixando a cabeça e o tronco lá embaixo, solta o peso. Pode soltar um pouquinho a cabeça aqui, relaxa os ombros e inspirando, flexiona os joelhos e vai lá embaixo mais uma vez. Olha lá na linha do horizonte, postura de cócoras, Malasana. Vai buscando o seu próprio ritmo de fazer isso. Solta o ar, desenrola a coluna, eleva os quadris, leva a cabeça lá embaixo, estica as pernas, respira. E aí volta para o chão. Mais 2 vezes. Respira, olha lá na frente. Isso. Última respiração, última vez esse movimento. A gente vai parar com as pernas esticadas lá no alto para poder terminar de subir, flexionando um pouquinho só os seus joelhos, deixa ele só molinho, empurra os pés contra o chão e vai subindo, desenrolando a coluna, empurra os pés, usa os seus músculos, empilha um osso sobre o outro, vai percebendo esse encaixe da bacia, o peito se encaixando sobre a pelve, a cabeça encaixando sobre o peito. E a gente fica em pé. Respira aí. Isso.
Tudo bem? Tô indo bem devagarzinho, tá bom? Pra gente se conhecer e ninguém se machucar. Dá uma soltadinha nos joelhos, respira. Isso, solta o quadril. A gente vai soltar um pouquinho o quadril aqui na lateral. Deixa esse movimento acontecer de um lado para o outro e observa a cabeça do fêmur. O fêmur é um osso bem comprido que encaixa na bacia numa parte redonda, como se fossem as minhas mãos fechadas aqui. A gente está massageando essa parte redonda da cabeça do fêmur, ó, por um lado e para o outro, para trazer mobilidade, jogo de cintura, flexibilidade. Porque as tensões dos desafios do dia a dia convidam a gente a contrair, né? Os músculos, eles têm uma ação reflexa também. Quando a gente toma susto, quando a gente fica com medo, eles se contraem para a gente ter aquela ação de luta e fuga, né? Só que não dá para viver assim o tempo todo, porque quando a gente aperta demais, a gente diminui o nosso espaço interno e não oxigena direito o corpo, fica em estado de alerta. E se você ficar muito tempo em estado de alerta, você não consegue desorganizar o alerta. E isso pode virar algo crônico lá na frente. Então aqui a gente quer buscar o pulso do músculo. Ele pode contrair, mas ele sabe alongar. Aí, vai parando esse movimento só para soltar um pouquinho a pelve. Unimos os pés e vamos trazer pulsação. Vamos trabalhar com a saudação ao sol. Surya Namaskara. Quem já sabe pode ir no próprio ritmo, tá bom? A gente vai fazer 3. Então, os braços na lateral do corpo. Sente os pés empurrando o chão. O chão é o nosso primeiro território. A gente começa a nossa vida em contato com o chão. Então, enraiza seus pés no chão para poder projetar o topo da cabeça lá para o teto. E aí as bolsas, os espaços internos se organizam, ó. A barriga, o peito e a cabeça estão olhando na mesma direção. O nosso cérebro, o nosso coração e o nosso ventre. As 3 camadas. Camada ectomórfica, sistema nervoso, informação. Camada mesomórfica, muscular, pulsação, tônus, força. Camada endomórfica, visceral, nutrição. As 3 camadas alinhadas. E vamos lá. Inspira, leva os braços, olha as mãos lá em cima. Solta o ar, leva a cabeça em direção aos joelhos. Postura da flexão de braços, Chatuspadasana. Quem precisar, apoia o joelho no chão para fazer a flexão de braços. Leva o rosto e o peito pertinho do chão. Desce a pelve, sobe o peito, abre a cabeça, Bhujangasana. Solta o ar, o cachorro olhando para baixo, Adho Mukha Svanasana. E vem caminhando, trazendo os pés em direção às mãos. Flexiona os joelhos, inspira, leva os braços pela lateral, olha as mãos lá em cima. E repete. Respira. Repete. Inspira, vai lá em cima, abre o peito, abre o coração. Solta o ar e desce. Postura da flexão de braços, Chatuspadasana. O mergulho para a postura da cobra, Bhujangasana. Usa seus músculos para empurrar o chão, para vencer a força da gravidade. Caminhou trazendo os pés à frente, flexiona os joelhos, inspira, leva os braços pela lateral, solta o ar e volta. Mais uma. Prepara, inspira, expira. Postura da flexão de braços, Chatuspadasana. Um mergulho na postura da cobra, Bhujangasana. O cachorro olhando para baixo, segura, alonga a coluna. E vem caminhando, trazendo os pés à frente. Flexiona os joelhos, eleva os braços pela lateral. Olha lá em cima. E sustenta, respira. Aí mesmo onde a gente está, os pés unidos, a gente vai flexionar os joelhos, mantendo o cóccix bem encaixado. Cuida para o bumbum não escapar lá atrás, tá? É como se a gente fosse sentar numa cadeira.
Postura poderosa. Traz os braços paralelos às orelhas. Aqui, ó. Joelhos unidos, aperta um joelho no outro, como se tivesse uma folha de papel entre os joelhos, e a gente não pode deixá-la cair. E ativa seus braços. Respira. Observa para onde você vai quando você chama o seu tônus. Você habita mais o mundo de dentro ou mais o mundo de fora? Com quanto de esforço você está fazendo isso? Muito, médio ou pouco esforço? Observa, olha o que você está fazendo na sua boca, que expressão você está trazendo no seu rosto. Última respiração. A gente já vai levar as mãos no chão, tá? Solta o ar, leva as mãos até lá embaixo, respira. Guerreiro 1, levando o pé direito lá atrás num grande passo. Joelho esquerdo aqui na frente flexionado. Usa a força do seu abdômen. Se quiser, pode apoiar o joelho de trás no chão, tá? Guerreiro 1, usa os seus músculos para subir o seu corpo. Empurra os pés contra o chão. Abraça os ossos com a musculatura. Músculo faz força, articulação faz movimento. Se a gente não usar os nossos músculos, as articulações sofrem. E alinha o seu coração, a sua cabeça, o seu ventre. É o guerreiro. É o guerreiro do bom combate. Ele sabe para onde ele está indo. Respira. E sente os pés empurrando o tapetinho em direções opostas. Se der, flexiona um pouquinho mais o joelho da frente. Puxa o umbigo para dentro. E na expiração, as mãos vão para o chão. A mão direita fica no chão ao lado do pé esquerdo. Mão direita no chão. Braço esquerdo vai lá em cima, uma torção cruzada. Abre o coração. Abre o peito. Se tiver muito pesado para você, apoie o joelho de trás do chão. Respira. Mais uma respiração aí. E leva as duas mãos no chão, postura da flexão de braços, Chatuspadasana. Se quiser, apoie o joelho no chão. E vamos para a flexão de braços. Mergulha. Abre o peito, abre a pelve, olha lá em cima, abre o coração. E na expiração, cachorro olhando para baixo. Vem caminhando, trazendo os pés em direção às mãos. Flexiona os joelhos, postura poderosa mais uma vez. Aperta um joelho no outro, flexiona. Traz os braços paralelos às orelhas. Alinha o seu olhar. Isso, Diana. Alinha o olhar. Perfeito, respira. Observa com quanto de tônus você está fazendo isso. Veja se precisa de todo esse tônus. Se você realmente precisa firmar a sua borda para se sustentar aí, ou se você pode suavizar um pouquinho a sua borda. Aí, última respiração, descansa as mãos lá embaixo. Solta o corpo. Prepara para o guerreiro 1 com o pé esquerdo lá atrás, num grande passo. Alinha joelho e calcanhar. Quem quiser, apoia o joelho de trás no chão. Inspira, abre o peito, olha lá na frente. Isso, cuida com esse joelho flexionado para ele não ficar caidinho para dentro, tá? Às vezes ele fica meio caidinho para dentro, empurra para fora. Aí. E sorria. Sorria. Vai no seu limite. Se tiver muito, desfaz. Mas vai sentindo a força e a potência dos seus músculos, a sua camada mesomórfica. É a camada que nos traz para o contato com a realidade. É a camada de movimento. Última respiração. A gente vai levar as mãos lá na frente, trazer os dois pés unidos à frente. E relaxa, solta o corpo, solta a cabeça.
Pode balançar um pouquinho a cabeça para um lado e para o outro, solta qualquer tensão que tenha ficado aí. Isso, Ju, é isso aí. Respira. Aí. Balança. E devagarzinho, flexionando os joelhos, vai subindo, desenrolando a coluna, vértebra por vértebra. A cabeça é a última a chegar. Ficamos em pé. Se você quiser, fecha um pouquinho os seus olhos. Reconhece a sua verticalidade aí. Toma seu tempo para perceber o que se move dentro de você. Se você percebe uma mudança de temperatura dentro do corpo, uma sensação de formigamento, de vibração, de estar mais vivo em algum lugar do corpo, a gente começou a ativar a nossa pulsação, trabalhando a contração muscular, a nossa camada volitiva. É por aí que a prática formativa acontece. Esforço cortical muscular voluntário vem desse reconhecimento do que os músculos são capazes de fazer, para nos dar identidade. Respira, como essas 3 camadas se organizam em nós, fala de como a gente percebe o mundo, de como a gente sente, de como a gente pensa, de como a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas, com a gente mesmo. Respira. Fixando o olhar num ponto para te dar equilíbrio, a gente vai levar um pé na frente do outro. É uma linha imaginária, como se eu estivesse andando num slackline, um pé na frente do outro, as mãos unidas no centro do peito. Fixa o olhar num ponto qualquer aí na sua frente. Começa a usar a sua camada ectomórfica dos seus sentidos para te ajudar a encontrar eixo, encontrar firmeza e respiração. E quando você sentir que é possível, inspira e sobe na pontinha dos pés em Pratanasana. Respira. Observa o equilíbrio dinâmico do corpo que reconhece o ponto de equilíbrio, o ponto de permanência. Observa a sua respiração aí. Quando você quiser, na expiração, vai descendo os calcanhares devagarzinho. Respira. E a gente vai trocar o lado. O pé que estava lá atrás vem para frente. Deixa um espacinho entre um pé e outro. Nessa linha imaginária. As mãos unidas no centro do peito. Fixa o olhar num ponto. E na hora que quiser, sobe na pontinha dos pés. Isso. Observa a sua qualidade de presença num equilíbrio. Você está mais no mundo de fora ou mais no mundo de dentro? Qual é a qualidade da sua membrana? Aquilo que te separa do mundo de dentro e do mundo de fora. Última respiração. Desce devagar. E a gente vai voltar a perna que estava lá atrás aqui para frente. A gente vai fazer de novo. Só que agora a gente vai isolar um pouquinho mais a nossa camada de informação. A nossa camada ectomórfica. A gente vai fechar os nossos olhos. Toma seu tempo, pés no chão ainda, tá? Fecha os seus olhos.
Observa onde você se segura quando você isola o nosso sentido mais potente, que são os nossos olhos, né? A gente usa muito os nossos olhos, buscando informação o tempo inteiro. Então, aonde existe um lugar dentro de você que você pode se segurar? Quando você sentir que encontrou algum lugar aí dentro para se apoiar, se dar suporte, com os olhos fechados, sobe na pontinha dos pés. Como é que você pode usar os seus músculos para te ajudar a diminuir o balanço? Tenta ativar seu abdômen, tenta abraçar os ossos com os seus músculos e desce devagar. Respira um pouquinho, a gente vai fazer com a outra perna também, tudo devagar. Quanto mais lento, mais você vai perceber o que está aí à sua disposição. Troca a perna. Busca um ponto interno onde você possa se firmar, se sustentar. Olhos fechados, quando sentir que está no seu tempo, tenta subir na pontinha dos pés, preservando o seu equilíbrio. E começa a chamar os seus músculos para te ajudar. Ativa o abdômen, ativa a musculatura das pernas, pressiona uma palma da mão na outra, projeta o topo da cabeça lá para o teto e olha para dentro. Muito bom. Devagarzinho, vai voltando, descendo os calcanhares, abrindo seus olhos, deixando os pés agora na lateral, afastados mais ou menos na largura do quadril. A gente vai voltar lá para o chão, mas antes de ir para o chão, a gente vai lá para o alto e lá para trás. Ó, vamos abrir um pouquinho o peito. Inspira, projeta a pelve para frente, o peito para o teto, abre o coração, respira. E na expiração, solta o ar e desce lá embaixo. Chacoalha. Relaxa, solta. E vai de novo. Inspira, vai lá em cima. Lá no alto, lá atrás, abre a pelve, abre o peito. Se tiver um som para sair, e solta lá embaixo. Chacoalha, relaxa. A última vez, flexiona os joelhos, inspira, vai lá no alto, lá atrás, abre o peito, abre a pelve. E solta lá embaixo. Aí. Vai deixando o movimento terminar no seu próprio tempo, até que você possa flexionar os seus joelhos e apoiar novamente o seu quadril no chão, alongando as pernas, dá uma chacoalhadinha. Tudo bem? Oi, Juliana, que bom ter você aqui. Chegou pro Yoga Nidra, né? Você é safada. Muito bom, bem-vinda. A gente está chegando no finalzinho da nossa prática, onde a gente vai ter tempo para assimilar o que a gente trabalhou. Então, segurando atrás dos joelhos, do mesmo jeito que a gente fez no começo da prática, a gente vai deitar a coluna no chão, desenrolando vértebra por vértebra. A cabeça é a última a chegar. Abraça um pouquinho, fica com. Respira. Toma seu tempo aí para reconhecer como é que você fica depois de ter navegado pelas suas camadas
do corpo herdado, né? As camadas ectomórfica, mesomórfica e endomórfica. Respira. E no seu tempo, devagar, vai procurando alinhar a sua coluna, esticando as pernas, deixando os pés levemente afastados na largura do seu quadril. Os braços ao longo do corpo, palma da mão para cima. Tomando seu tempo para chegar nesse momento final da prática. O momento da pausa é o momento da aprendizagem. É o momento onde a gente assimila o que precisa ficar registrado em nós. Então, vai suavemente fechando os seus olhos. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. De novo, é um momento de transição. Transição da prática que você acabou de fazer para um momento de entrega, um momento de se permitir ceder o peso do corpo no chão. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. E sente o peso do seu corpo tocando o chão. Sente cada ponto de apoio entre o seu corpo e o chão. Percorre a sua atenção por cada ponto de apoio entre o seu corpo e o chão. Percebe o toque gentil das roupas no corpo, a temperatura do ar tocando a pele. O som sutil da sua própria respiração, sem mudar nada, apenas perceba o som sutil da sua própria respiração. E se tiver um suspiro para sair aí, deixa sair, abre a garganta. Às vezes tem para soltar ainda mais o peso do corpo. Vai terminando de chegar nesse pulso horizontal, nesse pulso ancestral. A sua atenção agora vai começar a passear por cada pedacinho do corpo que eu vou nomear. Tenta sentir cada parte do corpo, aguçando a sua percepção, mas sem mover, apenas levando a sua atenção. Começa levando a atenção para a sua mão direita e repete mentalmente: mão direita, sentindo a mão direita. Polegar, indicador,
dedo médio, anular, mínimo, palma da mão, dorso da mão, punho, cotovelo, ombro, axila, toda a lateral direita até o quadril, virilha, coxa, joelho, perna, tornozelo, calcanhar, planta do pé, dorso do pé, dedo grande do pé direito, segundo dedo, terceiro, quarto, quinto, todo o lado direito do corpo. Observe o lado direito e o lado esquerdo do corpo, percebendo se existe alguma diferença entre eles, de sensação, volume, peso, tamanho, que você pode perceber entre os lados do corpo, simetrias, assimetrias. O corpo encosta da mesma maneira no chão ou não. E então a atenção vai lá para a mão esquerda, polegar, indicador, dedo médio, anular, mínimo, palma da mão, dorso da mão, punho, cotovelo, ombro, axila, toda a lateral esquerda até o quadril, virilha, coxa, joelho, perna, tornozelo, calcanhar, planta do pé, dorso do pé, dedo grande do pé esquerdo, segundo dedo, terceiro, quarto, quinto, todo o lado esquerdo do corpo. Os dois calcanhares ao mesmo tempo, as panturrilhas, região posterior dos joelhos, posterior das coxas, os glúteos, o cóccix e toda a coluna, desde a base até o alto, toda a musculatura das costas, escápula direita, escápula esquerda, a nuca, a parte de trás da cabeça, o topo da cabeça, todo o couro cabeludo, toda a testa, orelha direita, orelha esquerda,
olho direito, olho esquerdo, o nariz, a boca, toda a face e a garganta, clavícula direita, clavícula esquerda, lado direito do peito, lado esquerdo do peito, todo o peito, todo o tórax, o diafragma, a parte superior do abdômen, a parte inferior do abdômen, todo o abdômen, o baixo ventre, o períneo, os esfínteres, toda a parte de trás do corpo, toda a parte da frente do corpo, o corpo todo, o corpo todo, o corpo todo. Então, sem mudar nada, perceba a respiração que naturalmente acontece. Perceba a sua barriga respirando. Perceba o seu peito respirando. E com a sua intenção, acompanhe a respiração que acontece do umbigo em direção à garganta na inspiração e da garganta em direção ao umbigo na expiração. Você inspira do umbigo até a garganta e solta o ar da garganta até o umbigo. Num fluxo contínuo, macio, sem esforço, sentindo o corpo inteiro respirando, respirando pelo corpo todo, nutrindo, assimilando. Respirando com o corpo todo. Aos poucos, vai deixando a respiração acontecer, sem nenhum esforço. Começando novamente a perceber o som da sua respiração. Percebendo os sons que te rodeiam, os sons que vêm lá de fora.
percebendo a temperatura do ar, tocando a pele. Percebendo as roupas, tocando o corpo. E o corpo em contato com o chão. Novamente sinta cada ponto de apoio entre o seu corpo e o chão. A Yoga Nidra termina aqui, mas no seu tempo, faça uma respiração profunda, trazendo de volta a consciência para o lugar onde você está, sem pressa, sem agitar a mente. Uma respiração profunda vai se trazendo de volta, convidando o movimento gentil nas mãos, tocando o polegar em cada dedo da mão, movendo seus pés, deixando que o movimento se apresente sem pressa. Se você tiver vontade de se espreguiçar, de acordar o seu corpo, até que a gente possa apoiar o peso pelo lado direito do corpo, para a gente poder sentar de frente para cá, o seu tempo. Quem já chegou na posição sentada, fecha um pouquinho os seus olhos. Fica com a experiência sem ter que fazer nada. Só desfrutar um pouquinho da sua própria presença aí. Tomando o seu tempo para se perceber uma última vez antes da gente encerrar. A qualidade da sua presença agora. A mesma pergunta do começo. Aonde você está habitando mais? O mundo de dentro, da sua interioridade, da sua subjetividade, dos seus líquidos, da sua maciez, do seu calor, ou o mundo de fora, das imagens, das ideias, dos planejamentos, dos estímulos. Onde você está morando mais? E como você está organizada nos seus espaços internos? Observa de novo como está a sua barriga. Se você percebe alguma diferença do início da prática para agora, no seu peito e na sua cabeça. Observa se mudou algo na sua qualidade de presença. Depois de ter navegado pelas 3 camadas do nosso corpo herdado. Em qual camada você está mais agora? Na sua camada ectomórfica, do sistema nervoso, das informações, captando luz, temperatura, imagens, o mundo lá de fora? Ou você está lá dentro, na sua camada endomórfica, banhada nas suas águas ancestrais, de nutrição, de assimilação? Ou você está pronta para agir, para ir para a agenda do seu dia, convocando os seus músculos para agir, para ir para a ação?
Tá tudo certo com o que você observa, é o seu estilo de convocar a sua presença agora. E numa respiração profunda, a gente vai trazer as mãos unidas no centro do peito, em Anjali Mudra, para finalizar a nossa prática, agradecendo e oferecendo essa energia que nós fizemos circular, para que todos os seres em todos os lugares sejam prósperos, felizes e eternamente livres. Agradeço a Deus por tudo, agradeço a Deus por todos, agradeço a Deus por mim, pela saúde e pela paz. Namastê. Bom, obrigada pela presença. Eu sempre deixo livre esse finalzinho para a gente trocar. Obrigada, Diana. Muito bom ter você aqui. Para a gente trocar, mas sei também que a gente tem compromissos, então fiquem super à vontade para entrar e sair, tá bom? Mas queria ouvir de vocês, se alguém quiser compartilhar, o que ficou, que chegou da experiência, dúvida, enfim, estou aqui, se alguém quiser falar. Tá bom, Ju? Ô, Diana, beijo, querida. Eu também preciso ir. Obrigada pela prática, foi ótima. Obrigada a você por ter vindo. Beijo, bom dia, gente. Meninas, e vocês que estão chegando agora, a Gabi e a Bela, chegou aí? Como foi isso para vocês? Fez sentido? Foi muito bom para mim. Uhum. Você já tinha praticado yoga? Sim, eu pratico, mas foi bem diferente. É um estado de atenção diferente. Uhum. E eu tava, percebi que eu tava muito fora, assim, né? E aí sinto que agora conectei um pouco mais com as camadas endomórficas, né? Até lenta, assim. Mas foi muito bom mesmo. Obrigada. Lentificou, né, É, Gabriela? sim. Sim, sim. Quando a gente trabalha com a nossa ação volitiva, a gente desacelera, a gente torna o tempo mais elástico, a gente mergulha numa camada líquida onde as ondas são longas, a onda de percepção é longa, a onda de ação é rápida, né? Então a gente transitou entre ondas rápidas e ondas lentas, mas é muita informação para uma prática só. Então estou trazendo só agora no final, mas você pegou isso. É isso. Muito bom. Obrigada por compartilhar. Uhum. Obrigada a você, Renata. Tô bem semelhante à manifestação da Gabi e Eu grata. não estou ouvindo. Tá bem baixinho, Bela, o Ai, seu meu som. computador, ele age da jeito que ele quer. Eu disse que a minha sensação, enfim, é que tô bem semelhante ao que a Gabi trouxe e grata por isso, porque era isso que eu tava pedindo. Tipo, há alguns dias, assim, dessa coisa, eu falei, eu quero um outro tempo, né? Não é um tempo do Cronos, eu queria para um Kairos, para uma coisa bem interna, assim. Aí foi bem bom, muito, muito grata. Muito, Que muito bom. bom passear por mim. Sim, Muito bom. sim. Ter tempo de degustar o sabor que está na boca, né? O tempo biológico, ele não é do Cronos, né? O tempo biológico é uma outra regra. E essa loucura que a gente está vivendo no mundo contemporâneo faz a gente esquecer como se conecta com esse tempo. O tempo da fome, o tempo do sono, o tempo do desejo, do prazer, da nutrição, da pausa, né?
E quando a gente consegue entrar em contato com essa camada mais profunda, a gente realmente se nutre. A gente realmente refaz tecido, regenera e assimila. E é a fonte da nossa criatividade sem esforço. A nossa subjetividade mora nesse lugar, onde as águas se movem, né, nos nossos tecidos moles. Então a gente foi lá para dentro mesmo. A gente fica em estado líquido. Vai ficar um pouquinho assim ainda, daqui um pouquinho você pode se dar, viu, Gabi? Se você sentiu que derreteu muito, desfez muito contorno, tá muito balãozinho, dá uma firmeza, usa a palma das mãos, não é tá? Não precisa ser tudo de uma vez, gradações, né, de tônus. Um pouquinho de tônus aqui, ó, na palma das mãos. Sente onde você quer colocar as tuas mãos. Isso, Calácia, é isso aí. E se chama. Músculo está diretamente relacionado com ação e com vontade. Para a gente ir para o mundo, a gente precisa recrutar tônus. Se a gente desfaz demais, a gente fica nesse caldo, que é gostoso, mas às vezes a gente precisa de um pouco mais de presença para trabalhar. Traz a presença. O importante é saber fazer esse pulso, a nossa sanfona, não ficar só na ação, louca, estriquinada, cumprindo uma agenda que não é biológica e nos impedindo de chegar na nutrição. Tá, Gabi? Então, daqui um pouquinho, se você precisar trabalhar aí focada, firma a tua borda, chama teus músculos, tá bom? Certo, gente? Gratidão. Semana que vem Obrigada, temos um Rio. feriado, né? Então não teremos aula, tá bom? Ok, Daí eu vou trocar uma ideia com a Dê, eu acho que eu vou deixar essas duas primeiras aulas disponíveis para vocês, porque aí vocês podem refazer, especialmente vocês que não fizeram a primeira, tá bom? Aí eu coloco lá no nosso grupo o link do YouTube, com as aulas. Acho que não vai ter problema nenhum, tá bom? Beijo, vejo vocês gratidão. então daqui 15 dias. Bom Tchau, dia. boa Obrigada, semana, bom Rio. dia, tchau.